Olá, bom dia. Desculpem, estamos gravando mais um vídeo para nosso canal Guia dos Perplexos. Aqui estaremos demonstrando as premissas pelas quais se poderá demonstrar mesmo, provar que o homem é capaz de captar uma informação que está em algum lugar, em uma dimensão, que os russos chamaram fonte cósmica da informação. Vamos provar isso cientificamente, vamos provar isso pela fé e vamos provar isso pelo esoterismo ocultismo, pelo esoterocultismo. Então, esse é o objetivo desse vídeo. Vamos continuar agradecendo aqueles que têm depositado, né? Alguns têm tido dificuldade, mas nós, a partir de hoje, vamos desbloquear o nosso cartão do Nubank, e aí, através do Nubank ou do Bradesco, um dos dois, desculpem, vocês poderão fazer o Pix 223-992-67753. Me informaram, aqueles que estão habituados, que pelo Nubank é mais fácil. Então, a partir de hoje, eu desbloquearei meu cartão, já está comigo, e através do desbloqueio desse cartão, a transferência pelo Pix ficará mais fácil. Assim, feitos os agradecimentos e pedindo que se inscrevam no canal. O canal tem quase, já passou de 5.000 visualizadores, contanto só tem 2.700 inscritos. Então é um absurdo, a desproporção é enorme. A minha pergunta é: por que vocês não se inscrevem? Inscrevam-se, não custa nada. Vamos então ao vídeo de hoje. Nós sabemos, cientificamente, através da ciência da parapsicologia, que há uma informação que chega ao nosso cérebro. Essa informação está nesse esquema, como sendo esses tracinhos que vêm aqui, vendo? Ela vem de cima, e a comprovação é feita por aparelhos inventados pelo engenheiro argentino Lívio Vinardi, que mostram exatamente quando as varetas que se cruzam, ela está entrando. Então aqui ela está entrando, ó. Ela está vindo de lá de cima e ela está entrando aqui na cabeça. Portanto, é cientificamente comprovável, através desse aparelho. O inventor é um engenheiro argentino chamado Dr. Lívio Vinardi. E ele inventou esse aparelho chamado Dual Rod para provar de que nós recebemos informação de uma dimensão muito superior. Feita essa demonstração, nós temos aqui outra maneira, um cone, onde os bispos botam solidel, onde os judeus botam kippá, e onde vocês que têm cabelo têm um redemoinho. Esse redemoinho é exatamente porque a informação entra rodando, feito um tufão, feito um furacão. Então, todos recebem nesta região uma informação que vem de outra dimensão e ela vem girando feito um ciclone. Isso está aqui cientificamente comprovado pela parapsicologia, que foi denominada ciência a partir de 1968. Mas não nos basta. Acontece que nós temos aqui outro caderno. Nesse caderno nós temos algumas comprovações que já não são tão científicas, mas eu chegarei a elas, de que todo o nosso corpo é informação. Tá vendo? Já mostrei essa figura a vocês. Tudo é informação. E aí, de onde vem essa informação, nós já mostramos. Do alto, de outra dimensão. A memória não está no cérebro. Então, essa figura aqui pretende ser uma árvore que simboliza a árvore da ciência, ou seja, o cérebro. Contudo,
Os cientistas até hoje não descobriram onde está a memória. Então, de onde nós tiramos as informações que dizemos que estão na memória? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: e os inventores? O que eles inventaram não estava na memória. Por exemplo, quando Thomas Alva Edison inventou a lâmpada elétrica, ela não estava na memória dele, ele inventou. Quando Santos Dumont criou o 14 bis, ele não estava na memória dele, ele inventou. Quando Alexandre de Graham Bell fez o telefone, não estava na memória dele. Então tem duas coisas aí misteriosas. Primeiro, os dados que nós tiramos da memória não estão no cérebro. Isso simboliza o cérebro, mas vou mostrar o cérebro. É só para mostrar que na Bíblia está descrito como sendo a árvore do conhecimento, da ciência. Isso aqui é um símbolo, mas eu vou mostrar o próprio cérebro. Então, se a memória não está nesta árvore da ciência, e se essa árvore tem ciência, de onde vem essa ciência? Primeira pergunta. Segunda pergunta, os cientistas inventores, os criadores, de onde eles tiram os dados que não havia antes na memória, como o avião, como o telefone, como a lâmpada elétrica, como o gramofone, e vai o 14 bis, né? Nós temos. E vários outros inventos, o telefone celular, o computador. Então, nada disso está na memória. Tudo isso foi tirado de onde? Do nada? Não. Existiu, agora vamos à ciência. Os cientistas fizeram uma conferência na cidade de Tucson. E, nesta conferência, uma médica neurofisiologista, reunida com outros médicos, disseram que existe uma fonte de informação, que os cientistas russos chamaram de a fonte cósmica da informação. E o que é essa fonte cósmica da informação? Essa fonte cósmica da informação é um lugar, uma dimensão, de onde vem uma informação, entra no nosso crânio, precisamente na glândula pineal, espalha-se por todo o nosso corpo. Simultaneamente vem outra informação por baixo, mas essa é a mais importante, porque essa informação é vital, é vitalidade, e essa informação é conhecimento. Vamos desprezar a informação que é vitalidade e vamos valorizar a informação que é conhecimento. Tudo isso é importante para o que eu vou dizer. O objetivo do iniciado é conseguir se reconectar com essa fonte da informação. E essa reconexão é feita pelos exercícios de yoga. Tá vendo? Ela chega aqui. Nós temos vários pontos de entrada de informação. Esses pontos de entrada são chamados chakras, mas o mais importante é este, que é exatamente para onde está apontando tudo que nós estamos dizendo. Aqui está, entrando por ele aqui está em roxo, e entrando por ele está a informação vinda da fonte cósmica da informação. Tudo aponta para uma realidade única. Então, até então, nós estávamos mostrando pelo yoga. Só que nós temos uma informação científica. Doutora Susan Greenfield é o nome dela. Então, na conferência de Tucson, no Arizona, ela descobriu que essa informação, ela cientificamente não consegue explicar como chega ao cérebro, porque ela não está no cérebro. Aí ela disse que essa informação está em algum lugar e através de vou usar a expressão dela, salto quântico, ela se coloca dentro do cérebro. Foi a expressão que ela usou. Eu estou apenas meramente repetindo as palavras da doutora Susan Greenfield. Vocês podem fazer isso. E tivemos uma outra neurofisiologista que todas as vezes que um paranormal, ou seja, uma pessoa que tem informação privilegiada, um inventor,
uma pessoa que tinha dados da memória que não estavam na memória e de repente apareciam, o salto quântico, ela fotografava a glândula pineal. E quando ela fotografava a glândula pineal, ela tomava a nota do telefone, não lembro agora o nome dela, e ela tinha a parede do consultório dela cheia de fotografias da glândula pineal, através de um aparelho lá que ela utilizava. Nós vamos dar o nome do aparelho que ele vai aparecer aqui. Então, e ela foi seguindo essas pessoas durante 20 anos. O que ela percebeu que foi ao longo dos 20 anos que a glândula pineal cresceu nessas pessoas. Ou seja, ela se desenvolve. Então, o que é a glândula pineal? É uma antena que sai por aqui e recebe uma informação de uma dimensão diferente. Vamos ao detalhe. Então, aqui está o sistema neurovegetativo, está o sistema nervoso autônomo. E aqui não se sabe como esse sistema nervoso recebe ordens. Recebe ordens de onde? É simples. Ele recebe ordens de um local chamado tronco encefálico, que vem da medula. Aqui, ó. A medula está ligada ao tronco encefálico. Então, aqui nós temos um pedaço da medula. Vamos continuar para cima. Se continuarmos indo para cima, nós vamos chegar até um ponto da medula que se chamará glândula pineal, ou corpo pineal. Acho que dá para vocês verem o nome aqui, ó. Glândula pineal. E se vocês seguirem a linha, vocês vão perceber que aqui tem alguma coisa parecendo com verme, pois aquele facho, ele chega, entra no crânio e vai diretamente, ele é atraído pela glândula pineal. E sendo atraído pela glândula pineal, ele então traz a informação. Tá aqui, é um vermezinho. Essa informação então entra. Ela vem, ela não é como a doutora Susan Greenfield diz, não é um salto quântico. Ela vem, é um jato, é um jorro, como se fosse uma cascata de água, só que é uma cascata de informação. Hoje isso já é tranquilamente sabido, mas aqui já estamos na ciência. Então, vamos imaginar que a glândula pineal tem uma pontinha que vem de lá de cima, que conecta o nosso cérebro a uma dimensão superior, e essa informação que vem da dimensão superior entra no nosso cérebro, e preenche o nosso corpo. Isso foi comprovado. Agora vamos à ciência. Isso foi comprovado. Foi comprovado por quem? Foi comprovado por 2 cientistas. Vamos dar o nome deles? Vamos dar o nome deles. Já demos antes, mas aqui vamos ver. Estudando o cérebro, esses 2 cientistas, um mais velho e outro mais jovem, disseram que as assembleias neuronais que estão aqui desenhadas, né, são conjuntos de neurônios que se formam, cada pontinho preto desse é um neurônio, cada assembleia neuronal é um conjunto, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E esse conjunto de neurônios recebe informação. E essa informação vem de onde? Não vem de onde a doutora Susan Greenfield diz, de um salto quântico. Ela vem de outra dimensão, de cima. Por isso o judeu usa o kippá. Por isso o cardeal, o bispo católico, usa o solidel. Por isso vocês, todos que têm cabelo, têm um redemoinho aqui no meio do cabelo, ou mais de um.
Aquele redemoinho é exatamente o lugar por onde a informação entra rodopiando feito um ciclone. Isso é ciência. Quem foi que disse que é assim? Vou mostrar para vocês. 2 cientistas eméritos. Um deles é espanhol, é um homem de certa idade, já mostrei a vocês. Está aqui o retrato da fera, Dr. Francisco Rubia. Olha o currículo látis da fera. Ele escreveu um livro chamado El Cérebro Espiritual. Então, aqui está o pequeno currículo da fera, é enorme. Tentarei fazer uma tradução resumida. É simplesmente fantástico como a ciência tem provas de que a espiritualidade é um fator bioquímico, ou seja, o cérebro está preparado para receber essa informação através da glândula pineal. É a informação que foi descoberta por doutora Susan Granfield, mas ela disse que surge dentro do cérebro. Ele disse que não, que o cérebro é programado para receber. Só que ele não chegou ao detalhe. Ele só disse que o cérebro recebe. Ela disse que surge, olha a diferença. Há uma progressão de conhecimento. Ela disse que a informação surge no cérebro. Doutora Susan Greenfield. Ele disse que ela o cérebro tem um programa que atrai essa informação de outro lugar. Portanto, o cérebro é programado para receber informações. Dr. Francisco Rubia. Isso foi comprovado em laboratório pelas experiências de um jovem gênio que está numa entrevista que ele deu, dizendo: a ciência prova que a espiritualidade é um programa do cérebro. Pronto, chegamos aqui à prova científica. Como eu sempre do meu modo de ser, da minha metodologia, diferente da gnosiologia, da gnose, eu uso a gnosiologia. Quem escreve sobre gnose escreve o que quer, e quem escreve o que quer pode escrever uma coisa séria, verdadeira, bonita, tanto bonita quanto verdadeira, mas pode escrever tolice, fantasia. Acontece que a gnosiologia se baseia na epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento, regras, leis, preceitos, normas. E é seguindo essas normas que eu montei uma ciência chamada gnosiologia. Na verdade, eu tendo a dizer gnose, mas é gnoseologia. Então, é uma ciência, a gnoseologia, baseada na epistemologia, e a epistemologia se chama teoria do conhecimento, e nela, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver, ou em qualquer site de busca, vocês verão que a epistemologia, também chamada teoria do conhecimento ou gnoseologia, é um conjunto de leis e de regras e de preceitos e de normas que regulam de que maneira o cérebro pode atingir a verdade. Ele só pode atingir a verdade através da recepção desse fio. Esse fio, como eu já mostrei para vocês, ele vem de outra dimensão. Isso aqui é um desenho só, mas é a comprovação daquilo ali. É o desenho que comprova. E ele chega até a glândula pineal. Chegando até a glândula pineal, então já foi medido pelo padre Miguel Lucas, já foi medido o ponto de entrada dele, que era através do cone. Tá vendo? Ele entra por essa ponta desse cone, a ponta do cone acusa a entrada dele, e se não quisermos usar o cone, então nós temos aqui a chamada dual rod, mostrando o ponto onde eles se cruzam, as duas varetas, são chamadas duas varetas. O ponto onde elas duas se cruzam, exatamente aqui, é por onde a informação está entrando no cérebro. Simples assim, ciência pura. Desenhado é assim. Então a informação vem de cima e entra neste ponto.
e nesse ponto vocês têm nos seus cabelos um redemoinho. Esse redemoinho é a entrada da informação. Portanto, essa informação, ela é energia, é uma energia, vamos dizer assim, perceptível, mensurável, detectável, e essa energia pode chegar a qualquer lugar. Aqui nós temos o rapazinho simplesmente, que vai servir de cobaia, e aqui nós temos ele em várias posições, tá vendo, ó? O dual rod se cruza na testa, então a glândula pituitária também recebe, se cruza no lado, o que significa que o sistema límbico também recebe, mas o ponto por excelência é a glândula pineal. Então, essa informação aqui cientificamente comprovada, e nos cadernos de psicobioenergética que eu mostrei a vocês, através do Dr. Francisco Rubia, a ciência prova que a espiritualidade é um programa do cérebro, mas fiquei de mostrar o outro, que fez o cérebro espiritual e a neuroquímica da transcendência. Então vamos mostrar o outro. Este médico, chamado Dr. Andrew Newberg, através de aparelhos complexos, ele comprovou que, através de 100 freiras carmelitas, 100 monges budistas e 100 ateus, essa informação não chega à glândula pineal dos 100 ateus. Porque eles criam um obstáculo, porque não creem nela. Então é necessário crer. A fé é, portanto, fundamental. É uma força que atrai. Ou seja, há um programa cerebral. O cérebro está programado, disse o doutor Francisco Rubia. Mas esse programa é ativado. É ativado por uma coisa que nós chamamos de fé. E aí, o Dr. Andrew Newberg não chamou de fé. Ele chamou de projeto semiótico. Está aqui. O nome científico que deu foi projeto semiótico. Projeto porque ele ainda não descobriu completamente o mecanismo. Semiótico porque a palavra semiótica vem de semiologia. Ou seja, a informação que está lá em cima, em outra dimensão, ela chega até a nossa glândula pineal e ali ela é traduzida. Ele não sabe como. Ele apenas fez as primeiras experiências, mas já científico. Então aqui nós temos no caderno de ciência, isso é ciência, tá? Isso é neurofisiologia, então não estamos de brincadeira, estamos falando de neurofisiologia, estamos falando de dois catedráticos, dois gênios, que estudando os neurônios cerebrais constataram que eles recebem uma informação, essa informação se fixa na memória, mas ela não está, a memória não está no cérebro, ela vem de fora. Então, os cientistas não sabem onde está o cérebro, a memória, porque ela não está no cérebro. E pior ainda, quando alguém inventa uma coisa, descobre uma coisa, onde estava essa coisa? Onde estava o 14 bis antes de Santos Dumont descobrir? Onde estava o telefone antes de Gambel descobrir? Né? Onde estava o aparelho celular antes o gênio lá descobrir? E assim todas as coisas. Há uma informação que está em uma dimensão, chamada fonte cósmica da informação, pelos ateus russos, um grupo de PhDs. E aí o Dr. Francisco Rubia foi obrigado a reconhecer que o cérebro tem um programa, e esse programa é ativado pela fé. Quando eu ativo esse programa, através da fé, as 100 freiras carmelitas ativaram e receberam a informação. Os 100 monges budistas ativaram e receberam a informação. Os 100 ateus não ativaram porque não têm fé. Ele disse isso e ele escreveu um livro. O nome do livro é O Cérebro Espiritual. Está aqui bem apagadinho, mas dá para vocês verem. O Cérebro Espiritual, onde ele diz que a ciência prova que
a espiritualidade é um programa do cérebro, mas esse programa é ativado pela fé. Se você não tiver fé, você não ativa esse programa. Então, eu ativo o meu porque eu tenho muita fé, graças a Deus. Por isso que eu tenho tanta informação privilegiada. Aqui, sem falsa modéstia, mas sem vaidade. A minha fé ativa o programa. Ativando esse programa, então, o jato vem de lá de cima. Aqui é um desenho, mas é a única maneira de ilustrar. Esse jato vem de lá de cima. Exatamente. Os antigos já sabiam disso, por isso os monges, os judeus usam o kippá, que cobre essa parte da cabeça, e os cardeais e bispos católicos usam o solidel, que é a mesma coisa que cobre a cabeça, e vocês que não usam nada, recebem isto aqui em forma de um vórtice, um turbilhão, que entra rodopiando, causando um redemoinho no cabelo. Cada redemoinho que você tem no seu cabelo é o turbilhão entrando. Então, ele não está no cérebro. Ele não se forma no cérebro. A memória não está no cérebro. Aquelas coisas que foram descobertas, inventadas, não estavam no cérebro. Eles vêm de fora, de uma dimensão que os 8 cientistas russos, ateus, chamaram a fonte cósmica da informação. Isso foi comprovado cientificamente, tanto por esses 8 cientistas, quanto pela doutora Susan Greenfield, quanto pelo doutor Francisco Rubia, e as experiências que foram feitas pelo doutor Andrew Newberg. As experiências dele estão aqui, mostrando como é que a neuroquímica cerebral se altera quando um dado esse raio, quando esse raio entra no cérebro e chega na pineal, ele provoca uma alteração neuroquímica. Portanto, é fisiológico, é material, é um fato, é energia. Querem mais? Pronto. Tudo isso vai ter uma finalidade. Dizer o seguinte: por que é que o professor Marlanff tem informações privilegiadas? Porque ele tem fé. E qual é a função da fé, segundo as experiências do doutor Francisco Rubia e o doutor Andrew Newberg? A fé ativa o programa. Há um programa. Esse programa precisa ser ativado. Ele só é ativado por uma coisa chamada fé. Quem não tem fé, os 100 ateus, não tiveram nenhuma informação. E as 100 freiras carmelitas e os 100 monges budistas tiveram a informação. Ou seja, o jato, o jogo de informação, vinda não se sabe de onde, por enquanto, de outra dimensão. Eu sei de onde vem, eu já vi essa dimensão, eu tive o privilégio, através da fé, de receber essa informação. Então, não tenho mérito nenhum, não digo por vaidade, mas também não posso ser modesto, porque senão eu estaria baseado em quê? Palavras, como algumas pessoas escrevem belos livros com belas palavras, que são apenas palavreado oco, fantasia, Alice no País da Maravilha, história de Papai Noel. Não, isso não nos serve. Nós queremos ciência. Só que a ciência e a fé estão interligadas. Então, isto aqui é um desenho. E esse desenho foi feito pelos sensitivos que viam isto. Só que agora não precisa mais dos sensitivos. Um médico chamado Dr. Andrew Newberg chamou de projeto semiótico. Projeto porque está em andamento a descoberta. O que é? De onde vem? Como é? Uma coisa ele já descobriu, que altera a neuroquímica cerebral e que só é ativado através da fé. Se você não tem fé, não ativa. É um programa, mas esse programa tem um start. Você só aperta o botão do start
como eu apertei o do computador, se você tiver fé. Se você não tiver fé, você não ativa. 100 ateus, nenhum deles conseguiu apertar o botão vermelho do Start, do Power. 100 freiras carmelitas conseguiram, tiveram informação privilegiada. 100 monges budistas tiveram informação privilegiada. Professor Marlão Tavares de Oliveira, aperta esse botão e eu consegui ver informações privilegiadas. Onde? Na fonte cósmica da informação. E vou adiante, vou dizer mais, vou ser indiscreto. Eu vi a fonte cósmica da informação. São divididas em 3 partes. É a hierarquia dos poderes celestiais. Uma mais alta, uma média e uma mais próxima de nós. A mais próxima de nós é o que nós chamamos Javé. A do meio é Reshit, que nós vamos dizer que encarnou em Jesus. Mas isso fica para o final. Mas vamos provar. Estamos aqui dando os dados. O que ele fez foi o quê? Ativar a fé. De uma maneira como ninguém jamais antes dele ativou. Então é simples. Eu ativo a minha fé. E ao ativar a minha fé, quando eu ponho a minha fé em ação, o programa é posto em funcionamento. Quando o programa é posto em funcionamento, então o projeto semiótico entra em ação. Ele é ativado. Quando o projeto semiótico é ativado, então esse raio, vindo de outra dimensão, entra no meu cérebro. E entra por onde? Segundo o Dr. Andrew Newberg, ele não disse. Ele disse apenas que entra e fica na memória. Mas há coisas que não estão na memória, as invenções e as descobertas. E como surgem lá? Surgem lá porque vem da fonte cósmica da informação que eu vi. São 3, dividido em 3 mundos, como eu disse nos vídeos anteriores. O mundo de El, Elohim, o Ain Sof Aor. Vejam como a Cabala já sabia disso, né? No Ain Sof Aor. E são 3 mundos. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês. Então, são 3 círculos concêntricos. Então, fora de tudo está o círculo total, o Ain. Depois vem o Ain Sof. E dentro vem o Ain Sof Aor. São 3 círculos. Esse círculo aqui passa informação para esse. Esse é o nosso inconsciente coletivo, segundo o Dr. Carlos Gustavo Jung, já é ciência. E esse é o nosso inconsciente pessoal. Então, vindo do nada, do Ain, Ain quer dizer nada, mas é a fonte cósmica da informação, ele passa a informação para o inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo passa a informação para o inconsciente pessoal. É esse o processo que o professor Marlanf ativa através da fé. E se você não tiver fé, você não consegue ativar esse programa. Foi isso que o Dr. Andrew Newberg provou nas experiências dele, mostrando que há uma alteração da neuroquímica cerebral. Dr. Andrew Newberg. Vou mostrar de novo o rosto desse gênio, mas ele está ainda a pesquisas. Contudo, a dona do hospital cedeu metade do hospital para ele. E ele criou a cadeira de neuroteologia, ou seja, juntando a ciência e fé. Exatamente o que nós fazemos aqui. Ciência e fé unidas. Como ele é neurofisiologista, ele então deu à cadeira dele o nome de neuroteologia. Eu chamo de gnoseologia, porque envolve tudo. Porque os astrofísicos chegaram a isso, a parapsicologia chegou a isso, a bioquímica chegou a isso e a neuroquímica chegou a isso. Viu? Ciência pura. Então, é simples. O mecanismo é simples. Agora, eu não quero convencer ninguém de que eu vi. Essa informação é pessoal. Eu apenas confidenciei. Vocês acreditam se quiser. Porque aquele que me mostrou, meus mestres e os meus mentores, me mandaram dizer, mas não me mandaram convencer. Entretanto, eu estou dando todos os dados que eu tenho científicos para que vocês possam perceber que eu tenho a possibilidade de ver e que você também tem. É só você ter fé. Fé sem ciência não funciona. Ciência sem fé não funciona. Os ateus tinham ciência, mas não tinham fé. Não funcionou. As freiras tinham ciência e fé. Funcionou. Os monges tinham ciência e fé. Funcionou.
Só que o Dr. Andrew Newberg ainda está fazendo as pesquisas, baseado nas descobertas da doutora Greenfield e do Dr. Francisco Rubia. Então, são três neurofisiologistas, né? Esqueci o primeiro nome dela agora, né? Então, primeiro nome, Susan Greenfield, na primeira conferência de neurofisiologia de Texas, do Arizona. E aí esse velho aqui, descobriu que é um programa no cérebro. E esse programa traz uma memória especial. Essa memória especial não está no cérebro, chega ao cérebro. E chega através de quê? Através de um raio que o Dr. Andrew Newberg chamou projeto semiótico. E que o padre Miguel Lucas conseguiu mostrar como é que chega, através das varetas. E que qualquer um de vocês pode olhar no espelho e ver o redemoinho dos cabelos. Onde o redemoinho dos cabelos estiver, é aqui onde as varetas se cruzaram. Por aí está entrando a informação privilegiada, vinda da fonte cósmica da informação. Se você tiver fé, quanto mais fé você tiver, mais informação você recebe. Portanto, ciência e fé, as duas têm que ser elevadas ao máximo que nós possamos. Quanto mais eu puder aprender ciência, mais aprenderei. Quanto mais eu puder ter fé, mais terei. Aí está decodificado, aí está terminada a nossa aula de hoje, mostrando que qualquer um de nós pode ter acesso à fonte cósmica da informação, que o Dr. Andrew Newberg chamou de projeto semiótico. Pronto, terminamos aqui mostrando que é possível acessar a fonte cósmica da informação e ter, assim, acesso à memória eterna, o verbo, o logos, o pensamento pensante, o pensamento de Deus. Chega. Più non dico.